E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor, uma palavra que edificou muito a mim e a minha família num período que vivemos, né, um período particular que nós vivemos, né, a Bruna e o Augusto, a Larissa também nos acompanharam durante essa jornada, na dificuldade que nós tivemos de termos um filho, de pedindo a Deus a um filho, 8 anos clamando ao Senhor. Ele nos concedeu essa graça, e é um salmo que nos ajudou, que me ajuda e que tem sido utilizado bastante nesse momento que para alguns pode ser um momento de dor, de desespero, de desesperança. Então vamos ler juntos o Salmo 42. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e fazer essa leitura. E o Salmo ele diz o seguinte para a gente: como o cervo ou a corça, depende da sua versão, brama, anela ou suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Para que a gente venha conhecer o interior de alguns homens de Deus, o coração de alguns homens de Deus e as suas crises, é muito importante que a gente venha fazer a leitura dos salmos, que a gente venha estudar os salmos, porque os salmos, né, o livro de Salmos, ele nos revela o íntimo dos seus escritores. A gente consegue perceber aqui dentro do contexto, o salmista revelando o seu interior, revelando as suas entranhas, de modo que muitas vezes eu me identifico, você se identifica, de modo que a gente possa se identificar e até mesmo sentir um pouco de alívio em saber que homens de Deus passam por circunstâncias difíceis. Homens de Deus passam por circunstâncias de tribulações, por circunstâncias até mesmo desesperadoras, por momentos de intensas dificuldades. Então, o salmista, a gente passeando pelos salmos, a gente vai encontrar momentos de júbilo, momentos de dança, momentos de alegria, momentos de gratidão, mas nós não podemos negligenciar os momentos de tristeza, os momentos de profunda tristeza, de profunda angústia, os momentos de, até mesmo de ausência de Deus, e até mesmo, por que não dizer, de uma profunda depressão em que o homem ali está vivendo. Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande médico de profissão, né? Foi um grande médico de profissão e também um grande teólogo, ele vai dizer o seguinte para a gente, ele vai definir os salmos como
o livro inspirado de oração e louvor de Israel. O livro que contém a revelação da verdade, não de forma abstrata, mas em termos de experiência humana, em termos de vivência, de vida, de dia a dia, aonde você pode enxergar a verdade imbuída nas emoções, nos anseios e nos sofrimentos do povo de Deus pelas circunstâncias que eles tiveram que enfrentar. Sendo assim, dessa forma, a gente precisa e a gente encontra no Salmo uma fonte de conforto e de encorajamento para o povo de Deus, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a igreja. E dentro desse contexto, dentro do livro de Salmos, a gente pode observar almas nobres, almas que tenham problemas consigo mesmas, almas abrindo, descobrindo seus corações, almas animando a si mesmos, almas alegres, almas tristes, mas sempre a gente enxerga dentro dos Salmos a sinceridade com Deus. Almas até mesmo deprimidas, mas todas sendo sinceras com Deus. É por isso que eu sempre falo que a gente precisa ter tempo para estudar um pouco mais o Salmo, os Salmos, o coração dos salmistas, os livros de Salmos. É muito importante que a gente venha cantar os Salmos, orar os Salmos e ler os Salmos, até mesmo diariamente, para que a gente possa compreender o dia a dia, compreender como podemos reagir a diversas situações, a diversas emoções no contexto cristão. E hoje eu quero refletir com vocês, por meio desse salmo, por meio da exposição bíblica desse salmo, o que o salmista ele quer nos passar, o que o salmista ele quer nos ensinar, porque o Salmo 42 ele é um salmo didático, é um salmo que quer nos ensinar algo. E aqui dentro desse salmo nós temos um quadro geral que é de um homem que está gritando, um grito de um homem que está longe das ordenanças exteriores do culto a Deus, um homem que está suspirando pela sua antiga casa, um homem que está suspirando pelo seu Deus, né? É a voz do crente espiritual sob profunda tristeza, até mesmo podemos dizer sob depressão, desejando ardentemente a renovação da presença divina sobre a sua alma, lutando com suas dúvidas, lutando com seus medos, lutando com seus temores, mas ainda com tudo isso mantendo-se vivo de pé pela fé que ele tem no Deus vivo. E o objetivo aqui do salmista, o objetivo aqui desse salmo é nos mostrar como atravessar o mesmo vale de dores que ele atravessou. Como atravessar o mesmo vale, como enfrentar momentos de profunda tristeza que ele enfrentou. Aqui no verso 1, ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E o salmista, ele começa fazendo a comparação do anseio da corça com o anseio da sua alma. E aqui ele faz um paralelo entre esses dois elementos apresentados. Nós temos a corça, que é um animal migratório, ela é um animal que não consegue viver muito tempo no mesmo lugar, e ela tem um olfato muito aprimorado, onde ela consegue sentir o cheiro de água a quilômetros de distância, e mesmo assim a corça, ela também consegue perceber a existência de lençol de água metros abaixo da superfície. Então, ela consegue identificar água à distância. E quando a corça está vagando pelo deserto, quando ela sente o cheiro da água, quando ela percebe que tem água ali, ela sai correndo sedenta em busca daquilo que vai saciar a sua sede. Em busca daquilo, ao encontro daquilo que vai saciar a sua sede. Então, quando o salmista aqui ele abre o seu coração e ele se compara com a corça, ele está dizendo, assim como a corça procura pela água, assim como a corça busca pela água, assim como a corça ela vai farejando os locais, desejando encontrar a fonte, a nascente de água, ele da mesma forma está buscando, correndo, desesperado à procura por Deus. Ele sabe que existe um Deus, mas parece que esse Deus se tornou oculto a ele.
Parece que esse Deus está oculto ao salmista. Então ele está ali como a corça. Ele percebe, ele sabe que Deus é vivo, que existe um Deus vivo, ele teve experiências com esse Deus, ele sabe que Deus é real. Ele está como a corça procurando, buscando, caçando, farejando por desespero por Deus. Ele está ali afirmando: Deus está longe da minha alma, Deus está longe de mim. Eu sinto a ausência de Deus, mas eu sei que Ele é real, eu sei que Ele existe, porque Ele é um Deus vivo. E Ele não para de buscar, assim como a corça anseia e busca pela água. O salmista aqui está mostrando que ele está privado da comunhão de Deus. Ele se sente abandonado por Deus. E ele anseia pelo retorno de Deus. Ele anseia pelo retorno da comunhão com Deus. E pode ser que hoje você esteja assim dessa forma. Pode ser que hoje você se encontre no momento desesperador, onde você não sinta Deus, onde você não percebe Deus, onde Deus está oculto à sua vida, onde Deus está oculto a você. Você sabe que Deus existe, você sabe que Ele é real, você até mesmo já teve experiências profundas com Ele, mas hoje Deus parece que se tornou oculto a você. E você está desesperado por encontrar Deus, anelando pela presença de Deus, e parece que nada acontece, e parece que nada flui. Mas eu quero que saiba de uma coisa: a corça, ela não desiste até saciar a sua sede. Ela não desiste até encontrar a água. O salmista está nesse momento desesperador, mas ele não desistiu. E ele fala assim como a corça: eu sei que Deus existe. E incessantemente, constantemente, eu vou buscar, eu busco, eu anelo, eu preciso desse Deus. Mas quem é esse Deus? Que Deus é esse? E no verso 2, ele é bem mais específico. No verso 2, ele vai dizer para a gente: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O salmista, nesse verso 2, ele diz: eu não me satisfaço com qualquer fonte. Eu não me satisfaço com qualquer um que se diga Deus. Eu não quero um qualquer Deus. Eu sei que existe um Deus vivo. E é esse Deus vivo que a minha alma deseja. E é esse Deus vivo que a minha alma suspira, que a minha alma anela. E ele é bem claro, ele é bem específico. A gente sabe que naquela época, ainda hoje, há pessoas que adoram diversos deuses, mas o salmista fala: é o Deus vivo, é o Deus que eu conheço. Ele fala: eu conheço o Deus vivo. É por isso que eu sinto a ausência dele, porque eu sei que ele é vivo, porque eu já estive com ele. Eu conheço e eu quero desse Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E Deus ali parece que sim está ausente. E como que o salmista reage? Como que o salmista ele vai responder a tudo isso? Como que o salmista ele vai passar por tudo isso, passar por esse período? No verso 3 e no verso 4 a gente vai entender um pouco. E ele vai dizer o seguinte: quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O verso 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? A gente percebe nesse verso como tem sido desesperador para o salmista, como tem sido doloroso para ele estar nessa situação. O que tem restado para ele são as lágrimas. Ele está seco e as lágrimas é o seu sustento. As lágrimas de dia, as lágrimas de noite é o seu alimento, é o seu mantimento. Ele só consegue se alimentar de lágrimas. Ele não tem fome. Ele só tem sede e consegue se alimentar de lágrimas. E os inimigos zombam dele, perguntam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E o salmista olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, para trás, para cima, para baixo. Ele não encontra. Ele não vê Deus, ele não consegue ver e enxergar Deus. Existem
situações da nossa vida, existem momentos da nossa vida que a gente não consegue ver Deus. Se você não passou ainda por esse momento, como cristão, você vai passar por esse momento. Existem momentos que você não consegue enxergar, e quantas vezes nós passamos por situações extremas e pessoas que nos conhecem, mas que não conhecem a Deus, começam a falar: ué, mas você não é cristão? Você não vai à igreja? Você não frequenta a igreja? Você não tem um Deus? Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Diante de tudo isso que você tem passado, de tudo isso que você tem vivido, às vezes é uma doença repentina que nos acomete, é um câncer que surge de repente, é uma tragédia, é um assalto que pode levar a vida de alguém que você ama, é uma tragédia que pode impactar a sua casa, que pode mudar todos os seus planos, mudar a sua rotina, mudar o seu sonho. Diversas situações, diversas circunstâncias podem acontecer e podem nos fazer questionar onde está Deus. A gente começa a querer juntar argumentos, a gente começa a querer a fazer checklist, mas onde foi que eu errei? Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu cantava, eu jejuava, eu orava, eu fazia parte do grupo na igreja, eu participava dos estudos bíblicos. Quando teve a pandemia, eu não perdi uma live. A gente começa a querer apresentar essas questões como justificativas e querendo entender o porquê. Porque, infelizmente, nós estamos acostumados com um evangeliquez, né, se assim eu posso dizer, esse neologismo, né, que vai colocar para a gente, tentar dizer para a gente que nada acontece com o cristão, que nenhuma praga chegará à tua tenda, que para o cristão é só vitória, que para o cristão é só vencer, é só vitória. A gente, infelizmente, a gente tem o evangelho sendo pregado de forma errada. E quando a gente olha para o salmista, quando a gente olha para o que ele passou, quando a gente olha para o que Paulo passou, a gente entende que nós vamos viver aquilo que Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando a gente olha aqui nesse verso, aqui nesse texto, nesse salmo, o salmista desesperado, o salmista se alimentando de lágrimas, o salmista sentindo a ausência de Deus, a gente percebe que nós não estamos livres de nenhum sofrimento, de nenhuma dor. E quando nós vemos aqui o salmista, a gente percebe, né, a sua alma abatida. A gente percebe que ele está com sede de alguma coisa. E a alma abatida é uma alma que tem sede de algo. E a alma abatida é a alma que está se alimentando de lágrimas. É uma pessoa que está ali isolada, sozinha, e chora de dia e chora de noite. É uma pessoa que não consegue louvar. É uma pessoa que oscila nas suas emoções. Se queixa no momento, mas ora no outro momento. Tem um momento de alegria, um lance, mas depois volta para a tristeza. Oscila o tempo todo. É uma pessoa que não vê o fim do sofrimento. Mas o salmista, a gente percebe que ele não diz no fim do salmo que o sofrimento vai cessar. Mas há algo que ele deixa claro: há esperança. Eu ainda o louvarei. Há esperança. Não sabemos se será aqui na terra, mas eu ainda o louvarei. Ou aqui, nesse momento, na minha história, mas certamente na eternidade, eu o louvarei. Quando a gente entende isso, quando a gente entende esses conceitos, quando a gente tem isso gravado em nosso coração, a gente vai enfrentar a dor, a gente vai enfrentar o sofrimento, a gente vai enfrentar a depressão sob outra perspectiva, de outra forma, de outra maneira. O problema de hoje em dia é que as pessoas se agarram a frases de efeito, a frases que não têm nenhum valor, a frases que não têm Deus, que não tem o evangelho ali. E elas se apegam a essas frases de efeito, elas estão tão vazias do evangelho.
elas cantam, elas riem, elas brincam. E quando chegar o dia do alimento de lágrimas, elas não suportam, porque elas não têm a fé. Elas não têm a fé em Deus. O salmista aqui, ele sente a ausência de Deus. Ele se alimenta de lágrimas, mas ele se mantém ali, de pé, porque ele tem fé, porque ele conhece num Deus vivo. E quando ele percebe que não tem mais a Deus, ele lamenta, ele chora, mas ele não fica só nisso. Olha o que ele vai trazer para a gente no verso 4, né? Me lembro disto dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O salmista, então, ali chorando, se alimentando, e das lágrimas dele, ele começa a se lembrar da época da alegria. Ele começa a se lembrar dos feitos de Deus, daquilo que Deus havia feito, dos tempos em que Deus estava com ele, que a presença de Deus estava com ele, quando ele ia à casa de Deus, quando ele ia aqui com a comunhão dos santos. É comum, no momento de tristeza, a gente buscar um pouco de alívio, né? No passado, a gente começa a fazer cenas em família, reúne a família, e começa a lembrar de uma viagem, de um tempo, né? de alegria, lembra desse tempo, lembra como a gente riu, lembra como foi engraçado, e começa a fazer essas lembranças. É o que o salmista está fazendo, ele está sendo ali esmagado pela tristeza, mas ele vai ao passado, lembrar de momentos de graça, dos momentos de alegria, para buscar conforto e consolo. E nessa busca, ele começa a falar consigo mesmo. A gente vê que ele muda de tom no verso 5, ele fala, opa, peraí, Deus fez isso, isso, isso comigo. Deus já atuou assim, assim, assim na minha vida. Desde esses tempos, Deus fez N coisas comigo. Minha alma está assim por quê? Porque se abate, e ele começa a falar consigo mesmo. Ele começa a falar, a pregar para si mesmo. Ele conversa consigo mesmo. E é nesse pequeno verso que a gente pode perceber um dos grandes problemas. Um dos grandes problemas é que nós queremos muito pregar para as pessoas. Nós queremos muito falar do evangelho para os outros. Devemos, sim, devemos anunciar e proclamar o evangelho. Mas muitas vezes esquecemos de pregar para nós mesmos. Quantas vezes você já pregou para você mesmo? Quantas vezes você já se evangelizou? A gente todo dia precisa lembrar do evangelho. A gente todo dia precisa lembrar daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Deus fez na nossa vida desde o dia que nascemos até o dia de hoje, dos grandes feitos poderosos que Ele fez. Muitos problemas que estão atrelados à nossa alma, muitos problemas estão atrelados a nós, é porque nós estamos ouvindo a nós mesmos e não estamos pregando para nós mesmos. Hoje em dia, tem muito aquela questão de ouvir a voz interior. Ouça a sua voz interior. Ouça o que diz a sua voz interior. Querido, você não tem que ouvir a sua voz interior, você tem que calar a sua voz interior. Porque o que você precisa é ouvir a voz do Evangelho, é ouvir a voz de Deus. Do que você precisa, do que eu preciso é pregar o Evangelho e matar a nossa voz, matar o nosso eu, matar o nosso ego. Sabe por quê? De onde que surgem todos os pensamentos quando você acorda? De onde que surgem todas as suas vontades? De onde que surgiram os pensamentos maus que te cercam? Eles surgem de dentro de mim, de dentro de você, do nosso coração, do nosso ego, do nosso eu. E o salmista aqui nos ensina a confrontar a si mesmo. E a gente precisa fazer esse exercício. Por que está abatida a minha alma? Por que está abatida? Por que está assim? Você precisa confrontar o seu eu, você vai pregar para você todos os dias.
Pare de ouvir a si mesmo. Pare de ouvir a sua voz interior. Ouça a Cristo. Ouça o Evangelho. Fale consigo. Fale consigo, né? Eu costumo falar que crente tem que falar sozinho. Fala com você mesmo. Mostre a Bíblia para você mesmo. Fale do Evangelho para você mesmo. A gente precisa fazer com que a nossa vida seja dominada pelo Evangelho, por Cristo. A gente acaba deixando, muitas das vezes, o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade reger e dominar a nossa vida, a nossa mente. Mas a gente precisa ser confrontado, a gente precisa confrontar o nosso eu, assim como o salmista fez, e dizer: chega, alma, chega de falar, chega de entrar em crise, agora você vai me ouvir. Por que está abatida? Por que se encontra nesse estado? Ele começa a pregar e fala: não fique assim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Ele sabe que mesmo ausente, mesmo passando por N tribulações, né, ondas vindo sobre ele, como ele vai dizer no verso 7, ondas vindo sobre ele, mas ele sabe que ele tem um Deus e é o Deus dele. E ele diz: aquieta minha alma, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador, ele é minha rocha, ele é o meu Deus. E é assim que nós devemos fazer e aprender com o salmista. Não importa a circunstância, não importa o que vamos passar, o que estejamos passando hoje, nesse momento, nós precisamos entender que existe um Deus que não sai do controle. Existe um Deus que controla todas as circunstâncias. Existe um Deus que é soberano, e Ele é o meu Deus, ainda que eu esteja vivendo o momento da sua ausência. Ele é o Deus vivo, e eu ainda o louvarei, seja aqui nessa terra ou na eternidade, mas eu ainda o louvarei. Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Depressão Espiritual, ele vai dizer o seguinte para a gente: a arte maior na questão da vida espiritual é saber como dominar-se. Um homem precisa ter controle sobre si mesmo, deve falar consigo mesmo, exortar e examinar a si mesmo. Deve perguntar à sua alma: por que está abatida? Como pode se abater assim? Você, como ele, precisa se voltar para si mesmo, repreendendo, censurando, condenando, exortando e dizendo a si mesmo: espera em Deus. Em vez de resmungar, em vez de murmurar, dessa maneira infeliz e deprimida, então deve prosseguir, lembrando-se de Deus, quem Ele é, o que Ele tem feito e o que tem prometido fazer. Tendo feito isso, termine com esta nota de triunfo. Desafie a si mesmo, desafie os outros, desafie o diabo e o mundo todo, dizendo como este homem: eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu ainda o louvarei. E eu quero caminhar para o final dessa exposição e trazer para vocês algumas aplicações, aquilo que eu consigo aprender com esse salmo, quando a minha alma se abater, quando a sua alma se abater, ou você estiver vivendo nesse momento agora de alma batida, vivendo a ausência de Deus, não enxergando Deus, o que fazer? E o que eu aprendo aqui, primeiro, desabafa com Deus. Fale com Deus. Queixe-se com Deus. Chore aos pés do Senhor. Chore aos pés de Deus. Olha o verso 9 desse salmo. Ele vai dizer: direi a Deus, a minha rocha. Ou seja, eu vou falar com Deus. E esse Deus, ele é minha rocha.
Embora ele esteja ausente, eu não estou sentindo, mas eu sei que ele é minha rocha. E por ele ser a minha rocha, eu posso falar o que eu vou falar. E ele fala para Deus: por que te esquece de mim? Por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Senhor, se esqueceu de mim, por que se esqueceste de mim? Por que me abandonaste? Não se cale. Não se cale. Abra-se com Deus. Fale com Deus. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas vão para a rede social, expõe a sua vida em rede social, expõe seu sofrimento na rede social, desabafa na rede social. Não! Você precisa falar com Deus, você precisa desabafar com Deus, você precisa ter comunhão com Deus. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, você sabe que Ele existe, que Ele é real, que Ele é vivo. Então vá até Ele. Fale com Ele é a sua rocha, Ele é o seu Deus. Desabafe com Deus. E assim como o salmista, seja honesto com Deus. Procure um amigo de alma, procure um irmão de alma, onde você possa falar com Ele. Me ajude a desabafar com Deus. Me ajude a encontrar Deus. Me ajude a ver Deus. Então, desabafe com Deus. Segundo lugar, quando a sua alma se abater, quando você estiver com a sua alma batida, você precisa reafirmar para você mesmo que Deus te ama de forma sobremaneira. Você precisa reafirmar para si mesmo que Deus te ama de forma soberana. Isso às vezes pode não fazer sentido. Como é que Deus me ama de forma soberana e me faz passar por isso? Mas Deus sabe o que Ele está fazendo com você. Deus sabe o que Ele vai fazer com você. Olha o verso 7. Diz assim: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. É Deus quem manda as ondas. As tuas ondas. O salmista falando com Deus. As ondas que o Senhor mandou. As ondas que o Senhor enviou sobre a minha vida. É Deus quem coloca a gente no mar revolto. É Deus quem envia a gente, que manda muitas vezes as ondas para cima da gente. Mas o mesmo Deus que faz isso é o Deus que de dia manda a misericórdia. Olha para o verso 8 que ele diz: contudo, com tudo isso, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Como é bom saber que Deus não sai do controle, como é bom saber que Ele é soberano e que Ele está no controle. Deus mandou a tristeza para o salmista. Deus pode mandar a aflição para a minha vida, para a sua vida. Deus pode mandar uma tristeza para a gente. E por quê? Porque Ele sabe o que faz. Porque Ele sabe o que Ele faz, porque Ele é soberano e Ele está no controle. Mas o mesmo Deus que manda as ondas sobre nós é o mesmo Deus que manda a misericórdia em meio a essas ondas. É o mesmo Deus que derrama o amor, que derrama a graça em meio a essas ondas. Quando a sua alma ela se abater, você precisa se lembrar e você precisa reafirmar para você o amor de Deus. O amor de Deus que te conduz ao pastos verdejantes e te conduz às águas tranquilas. Mas esse Deus é o mesmo Deus que também te leva e atravessa contigo o vale da sombra da morte. É o mesmo Deus. Reafirme isso. E diga para sua alma: Ele é o mesmo Deus. Ele pode mandar a tormenta, mas Ele nos ama. Ele vai enviar a misericórdia, Ele vai enviar o refrigério, Ele vai enviar o seu amor sobre nós. Spurgeon foi um grande homem de Deus e passou por um momento de depressão. Há vários livros que falam sobre a depressão de Spurgeon. Você pode pesquisar, procurar, estudar um pouco mais. E Spurgeon vai dizer o seguinte: a aflição é a melhor mobília de uma casa e é o melhor livro da biblioteca de um cristão.
Quando Deus nos aperta, é que nós crescemos. Quando Deus nos aperta, é que nós amadurecemos. Terceiro, quando a sua alma se abater, o que eu aprendo com esse salmista é: transforme o seu lamento em cântico. Cante, cante ao Senhor. Olha o verso 8. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Ele cantava o sofrimento dele. Não era uma canção de júbilo, não era uma canção de saltos, de alegria, de dança, mas ele cantava o seu sofrimento, ele cantava na esperança de um dia conseguir voltar a louvar. E mesmo sem vontade, cante. Mesmo sem forças, cante. Cante o sofrimento, cante na esperança, cante na forma orante. Uma canção que suplique a Deus. Ore cantando, cante orando, ore os salmos. Às vezes faltam palavras, às vezes em meio à dor, em meio à tribulação, em meio ao choro, as lágrimas, a sequidão, faltam-nos palavras. Então você pega os salmos, leia os salmos, ore os salmos, cante os salmos. Mesmo sem querer, mas cante na esperança de que você vai louvar. Na esperança de que eu ainda o louvarei. Quarta coisa que eu aprendo quando a minha alma se abateu, o que eu devo fazer é pregar para a minha alma. Pregue para a sua própria alma. Nós vimos no verso 5 como ele muda de tom. Ele vem se lamentando, ele vem chorando, ele muda de tom e ele fala: por que te abates, ó minha alma? Por que estás aflita? Por que estás abatida? Por que te perturbas? Olhe para Deus. Pregue para si mesmo. Pregue para a sua alma. Está no momento de tristeza, está no momento de dor, de sofridão, pegue a sua Bíblia e comece a pregar o Evangelho, comece a lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus. Comece a lembrar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Comece a lembrar que Ele enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para poder te salvar, para poder nos salvar. Ele entregou por todos nós, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Comece a lembrar que não há dor, não há principado, não há potestade, não há nada que nos separe do amor de Cristo. Pregue o Evangelho para si mesmo. Lembre-se do amor de Deus. Lembre-se da graça de Cristo. Lembre-se de Cristo. Quinto lugar, alimente a sua fé com graças recebidas no passado. É o que a gente vê no verso 4. Ele começa a se lembrar, né? Quando eu me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, porque eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele começa a lembrar que ele estava com o povo de Deus, né? Digamos, nos tempos atuais, com a igreja. E aqui eu vejo mais um ponto importante: a comunhão do povo de Deus, a comunhão da igreja. Você precisa congregar. Você precisa ter irmãos contigo que vão te ajudar. E ele começa a lembrar desse tempo de comunhão com o povo de Deus, onde ele ia com a multidão, louvando a Deus, cantando com voz de alegria, com louvor. Olhe para aquilo que Deus fez na sua vida. Busque no passado. Encontre a comunhão com os irmãos, com o povo de Deus. Não abandone a comunhão da igreja, mesmo nesse período de pandemia. Não abandone a comunhão da sua igreja. Use a tecnologia para ter comunhão. Ligue para o seu irmão. Faça uma chamada de vídeo. Fale com ele. Procure saber como ele está. Alimente a fé com graças recebidas do passado. Olhe para tudo aquilo que Deus fez na sua vida. A principal graça que Ele te deu vida. Vida em abundância. E, em último lugar, que eu aprendo com esse salmista: mate a sua sede em Deus. E a gente vê isso claramente nos dois primeiros versos. Ele fala, o salmista, ele quer mais de Deus. Ele sabe que Deus está ali. Ele sabe que mesmo que ele que não sinta, que esteja ausente, tem um Deus. E ele precisa matar a sede dele em Deus. A sede da sua alma, a cura da sua alma, a cura dos seus problemas, a resolução dos seus problemas,
Não é isso que vai matar a sua sede. Somente Deus é a fonte que mata a nossa sede. E é dessa fonte que você precisa beber. É dessa fonte que você precisa se saciar, que você precisa beber, que você precisa buscar. Não é o dinheiro que vai resolver o teu problema. Não é um novo emprego. Não é um novo casamento. Não é isso que vai resolver o seu problema. Não mate a sua sede nessas fontes passageiras. Mate a sua sede numa fonte eterna. Mate a sua sede naquele que vai fazer fluir rios de água viva do seu interior. Busque beber de Deus. Busque beber do Senhor. Busque matar a sua sede, como diz lá em Isaías, no capítulo 55, vai falar: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, é de graça. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Às vezes você se encontra tão abatido que você se enche de coisas, se enche de trabalho, se enche de emprego, e você esquece que você precisa de Deus. Como diz aqui, vinde, vinde, inclinai os ouvidos e ouvi. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha, sua alma viverá. Você está com sede, você não precisa de dinheiro, você precisa abrir os seus ouvidos e ouvir as promessas de Deus. Mate a sua sede em Deus, busque a essa fonte eterna. Jesus, ele teve sede na cruz, para que nós pudéssemos matar a nossa sede nele. Busque a Cristo, busque a ele, mate a sua sede na fonte de vida. Vá em direção a Cristo. Eu quero terminar a nossa palavra de hoje lendo uma poesia para você. Uma poesia que é um cântico, é um hino. É um hino da harpa cristã. Não sei se você conhece, mas preste atenção nessa poesia. Diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo. Em Deus, espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele, com fé e calma. Jesus, de todos os teus males, salva e te abençoa dos altos céus. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Querido, olhe para Cristo, olhe para a eternidade. Eu não sei o que você está passando, não sei sua dor, o seu sofrimento, o nível dela, mas eu sei que as suas aflições, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada, com aquilo que há de ser revelado aos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.